Shalom a todos que me acompanham no canal Oscar Cabalista. Hoje apresento as considerações finais sobre o vídeo O Lado Secreto do Antitabagismo. Deixo claro que meu trabalho na internet não é dirigido às pessoas servil, subservientes. Meu trabalho visa atingir apenas aos que têm o poder de raciocinar. Aquelas que depositam fé nos médicos, vítimas de uma faculdade corrompida por um sistema mundial de altíssima periculosidade, fiquem sabendo que dogma é coisa de religião, não é de medicina. Medicina é ciência. Meu compromisso é com a verdade e não com a opinião pública. Importa saber se o que explico é verdadeiro. Se você concluir que transmito alguma mentira, desminta no comentário público do vídeo. Preservar a verdade é obrigação das pessoas de bem. Ser inteligente neste século é tomar posse do poder de desaprender e tornar a aprender. Caso contrário, seu conhecimento está fora de validade, porque os conceitos mudam a cada dia. Vamos ver um trecho de um vídeo sobre os Illuminati e as universidades. Vejamos agora trecho do vídeo. Mudar. Não tem jeito de mudar. Em 1910, o Dale Carnegie, não, Dale Carnegie, não, o Andrew Carnegie, o cara que deu dinheiro para construir o Carnegie Hall, Andrew Carnegie e o John Rockefeller se juntaram e resolveram o seguinte: nós vamos dominar a medicina. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar um currículo médico que não existe nos Estados Unidos. Criaram o currículo médico. E nós vamos dar dinheiro para as faculdades. E foram dar dinheiro para as faculdades. Eles chegavam numa universidade e falavam: nós queremos doar tanto, porque eles tinham milhões e milhões e milhões para doar. Tem que doar tanto. Só que vocês têm que fazer duas coisas, só duas coisas que nós queremos. Que você adote o currículo médico, que não tem homeopatia, que não tem osteopatia, que não tem naturopatia, não tem nada, só tem alopatia. E se você vai deixar um dos nossos elementos ser parte do seu board of directors, ser um diretor, participar das suas reuniões, porque eu quero saber como é que o dinheiro está sendo gasto. Ah, perfeitamente. Com isso, eles dominaram a medicina inteira e fizeram essa lavagem cerebral que você sofreu na faculdade. E aí os Estados Unidos fez, o Brasil copiou, acabou. Então tinha, sei lá, 25 faculdades médicas de homeopatia, fecharam todas, só ficaram 2 nos Estados Unidos. Tinha não sei quantas de osteopatia, fecharam todas, só ficaram 3. Tinha quantas de nada, mais não sei quantas, quase 100 de naturopatia, fecharam todas, só ficaram meia dúzia. E aí caminhou para isso que vocês estão vendo aí. Né? Chegamos aqui assim, com os advogados, que vêm agora por cima, se você não fizer dentro do riscado, se você não der quimioterapia, você pode ser processado. Mesmo você sabendo que não funciona, você é processado. Eu não estou querendo ser pessimista aqui, não. Eu vou mostrar para você tudo que é verdade aqui, e tudo que está publicado. Tá? E aí você vai ter uma ideia de como você pode proceder. Pelo menos você vai entender muita coisa que até então você pensava que era verdadeiro e não é. Nós fomos enganados mais uma vez. Vamos ver se tem alguma pergunta. Acontece que a faculdade de medicina foi controlada pela indústria farmacêutica. Então o médico ele só aprende a trabalhar com remédio. Deixa eu explicar isso bem claro para quem está assistindo. Mas o médico que não estuda nutrição, na faculdade de medicina, ele teve 6 horas de aula sobre nutrição. Então ele não sabe muito para orientar você. É preferível você procurar uma nutricionista que só cuida disso, que só estuda isso. Também falando nutricionista, falamos que o leite mais tira o cálcio dos ossos. É verdade. E como é que os médicos ficam falando tome leite para o colesterol, doutor Laí? O cálcio. Tomo leite por causa do cálcio. É do cálcio, exatamente. O colesterol é outra pergunta. Eles falam, mas, coitado, falta, porque não tem conhecimento de nutrição que eu posso fazer.
Nós médicos entendemos muito pouco, a não ser que você vire um especialista. Eu fui ser nutrólogo, eu fiz o curso, eu sou especialista pelo Conselho Federal de Medicina, pela Abram. Fui lá, fiz. Aí você tem que estudar. Mas fora isso, o pessoal não sabe, não. Em geral, o médico não sabe praticamente nada. É a última pessoa que você devia perguntar o que ingerir, porque a gente tem 6, 8 horas de aula de nutrição e 6 anos de medicina. Olha aí o Hipócrates, pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo. Que sua comida seja seu remédio e que seu remédio seja sua comida. Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros não entende absolutamente nada sobre alimentação. Aliás, nem os nossos médicos. Eu sou nutrólogo, me especializei em nutrologia. Mas o médico que não estuda nutrição, na faculdade de medicina, ele teve 6 horas de aula sobre nutrição. Então, ele não sabe muito para orientar você. É preferível você procurar uma nutricionista que só cuida disso, que só estuda isso. Alimentação você consegue fazer isso. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, ele dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Mas como na faculdade de medicina, nós médicos aprendemos muito pouco sobre nutrição, em geral o médico não sabe praticamente nada, é a última pessoa que você devia perguntar o que ingerir, porque a gente tem 6, 8 horas de aula de nutrição e 6 anos de medicina. Então o que acontece? Como o médico não é treinado em curar desse jeito, ele tem que curar com remédios. Só que remédio não cura, remedia. Só isso. Exatamente. E, aliás, essa é uma grande polêmica também, porque ainda nas faculdades de medicina, doutor, aí, pelo que eu sei... Não, vai continuar sendo. Infelizmente, inclusive a farmacologia, a farmacocinética é muito pequena. Quer dizer, na verdade, teoricamente, eu entendo, não sei se é bem assim, eu gostaria de ouvir sua opinião, o médico deveria fazer um laudo ou fazer um diagnóstico e passar para o farmacêutico para fazer as formulações, inclusive, de algumas opções terapêuticas. Mas acontece que a faculdade de medicina foi controlada pela indústria farmacêutica. Então o médico ele só aprende a trabalhar com remédio. Deixa eu explicar isso bem claro para quem está assistindo. Uma patente farmacêutica dura 17 anos. Se eu descobrir uma molécula hoje e patenteá-la, eu tenho exclusividade nela por 17 anos, Baldani. 17 anos. Só que para eu conseguir patente, eu tenho que provar para o mundo que isso aqui não existe no universo. Ou seja, todo remédio é um ET. Você entendeu? Pois é. Se eu tenho que provar que não existe, que eu inventei, o meu corpo não sabe o que fazer com isso. Quando eu coloco um beta-bloqueador, uma estatina na boca, o meu corpo fala, que ET que é esse? O que é que eu faço com isso? O fígado já reage, que não então, é na mesma hora começa um processo de eliminação, com os seus efeitos colaterais. Sim. Aí o efeito colateral vai arrebentar num órgão. Aí esse paciente vai no médico que cuida daquele órgão, que vai dar um remédio para aquele órgão, que vai arrebentar no outro órgão. Aí você encontra um brasileiro com 65 anos de idade, tomando em média 6 remédios por dia. 6? 6. Né? A minha mãe tomava 50 comprimidos no dia, doutor. 50 comprimidos. Estou fazendo média, né? 6 remédios diferentes. E aí está tudo envenenado. Em geral, o médico não sabe praticamente nada. É a última pessoa que você devia perguntar o que ingerir, porque a gente tem 6, 8 horas de aula de nutrição e 6 anos de medicina. Mas o médico que não estuda nutrição, na faculdade de medicina, ele teve 6 horas de aula sobre nutrição. Então, ele não sabe muito para orientar você. É preferível você procurar uma nutricionista que só cuida disso, que só estuda isso. Todos esses exemplos que o Dr. Lair está dando aqui, né, são exemplos de soluções naturais que teriam um potencial enorme se as pessoas tivessem mais acesso, mas as pessoas ficam afastadas muitas vezes dessas soluções, né, doutor? E a culpa não é do médico, eu sempre digo, o médico é vítima tanto quanto todo mundo, porque a indústria farmacêutica comprou o cérebro do médico através dos currículos médicos. Isso aconteceu em 1910, do relatório de Flexner, nos Estados Unidos, onde a indústria farmacêutica determinou, dava dinheiro para as universidades e, contanto que ela seguisse aquele currículo. E naquele currículo mostra, então um médico passa 6 anos na faculdade de medicina aprendendo a mexer com remédio, achando que remédio vai resolver.
Remédio não resolve, remédio remedia. Remédio só cuida de sintoma. Imagine que você tem uma fábrica de fogos de artifício, que a qualquer momento pode explodir. E você, com essa preocupação de que um dia pode pegar fogo, você monta um sistema de alarme na cabeceira da sua cama. Caso haja um problema lá na fábrica, vai tocar um alarme, você vai acordar. Um dia, 3 horas da manhã, você acorda com o alarme tocando. Você vai lá, desliga o alarme e volta para dormir. O que você acha que aconteceu com a sua fábrica? Pegou fogo. Pegou fogo. Então, o que o remédio faz, ele tira o sintoma, mas o sintoma é uma coisa benéfica. O sintoma vem, a dor vem para dizer que alguma coisa está errada. A dor não é nossa inimiga. Como a febre não é nossa inimiga. Como a inflamação aguda não é nossa inimiga. A inflamação aguda vem para curar. Você dá uma tropeçada com o pé, o seu pé incha, aquela inflamação leva o potencial a menos 50 milivolts e permite gerar novas células. Entendi. Se você trata aquela inflamação crônica, aquele machucado, aquele pé, aquele dedo, nunca mais vai sarar. Quando vai chover, você sabe que o dedo começa a doer. Então, isso aí, a inflamação, a febre, tudo isso faz parte da natureza, faz parte do sistema de curar. Porque nós médicos não curamos ninguém, não. Quem cura é a natureza. A gente cobra, manda conta. É isso. Mas quem cobra... E não é o remédio também que resolve isso. Como vocês viram no vídeo, a classe médica com a mente dominada, completamente vítima de uma lavagem cerebral internacional, mexeu com os médicos do Ocidente inteiro, passam a conduzir a boiama para a morte. Surge então a necessidade de um boi de piranha. A indústria do tabaco é escolhida para assumir todos os males provocados pelas drogas extraterrestres das indústrias do adoecimento. A indústria do tabaco tornou-se a vítima perfeita por ter um fortíssimo adversário. Vamos ver o que diz a Enciclopédia Britânica. Etimologia do latim, fumos, que significa fumaça. Conceituação: fumo e tabaco são nomes vulgares de diversas plantas do tipo nicotina. Espécie botânica: existe cerca de 60 espécies filiadas ao gênero da nicotina, 45 na América e 5 na Austrália. Outros dados sobre o fumo: o nome nicotina vem do francês Jean Nicot, diplomata francês que levou o fumo para a França. Admite-se que o fumo tenha sido introduzido na França em 1556 e em Portugal em 1558 e na Espanha em 1565. Os europeus conheceram o fumo na América com os índios, que já utilizavam de longas datas. Posto em uso na Europa, o fumo provocou logo a formação de 2 grandes grupos: tabagista e a Igreja Católica Apostólica Romana, que condenou o fumo desde o início. A Inquisição perseguiu Vasco Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo, porque, entre aspas, tinha parte com o demônio, visto que queimava e botava fumo pela boca e pelo nariz. Duarte Costa defendeu o perseguido, invocando as qualidades maravilhosas do fumo. Duarte Costa foi governador do Brasil de 1553 a 1558. A luta entre tabagista e antitabagista persiste até os dias de hoje. Bem, então aí estava a figura perfeita. Uma indústria com inimigo potente, a cristandade inteira.
Por herança, a igreja protestante prosseguiu nos tempos com a mesma ideologia de condenar o tabaco. Analise os índios. Não morrem de câncer, não sofrem de diabetes, não são hipertensos, não infartam e todos fumam. Você sabia que o micro-ondas e celulares constam da lista de cancerígenos na mesma categoria do tabaco? Veja as provas. Vamos ver o texto de um vídeo que comprova isto. Bom, por isso o nosso programa, que nós começamos no domingo passado, continuamos neste domingo. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. E nós aqui na Sidney vamos com muitas perguntas, muitas questões. Doutor, eu até vou ser rápido aqui, porque o povo quer saber demais. Vamos lá. A questão de forno micro-ondas é prejudicial aos alimentos ou não? Eu sabe que me pergunta, o que eu devo fazer com o meu micro-ondas? Você não deve dar nem para o inimigo, você deve jogar fora. Só usar o reloginho Mas há dele, uma né? proteção que se coloca. Não, a proteção é o seguinte, é para quem está na cozinha, porque depois que o micro-ondas vai ficando velho, ele começa a vazar. A micro-onda... Não significa que aquilo... Não. Aquela Aquilo faz proteção mal, aquela onda? Faz mal, claro que faz mal. Muito mal. Para quem está na cozinha, um micro-ondas velho começa a prejudicar a pessoa. Porque ele cozinha o cérebro da pessoa. Mas o celular não é muito diferente, não. Porque o celular usa ondas. Você não viu a Organização Mundial de Saúde acabou de declarar que o celular passa a ser um risco para câncer 2B? É o mesmo risco para cigarro. O celular que falamos todo dia Sim, senhor. Aquilo ali é um micro-onda, um mini micro-onda. Você coloca ele perto do cérebro e começa a cozinhar os neurônios. Por isso que eles estão recomendando agora que você tenha aquele fio e o seu celular longe do cérebro, para não te prejudicar. É mesmo? A incidência de câncer cerebral, tumor cerebral em crianças na Califórnia dobrou nos últimos 20 anos. Por causa E a do uso explicação é por causa do celular, porque o pai dá para um filho de 7 anos um celular. O crânio da criança de 7 anos, a espessura é metade de um adulto. E as ondas entram com mais intensidade. Então, micro-ondas não deve ter em casa. E já que o senhor falou que micro-ondas é prejudicial, em que tipo de panela que deve se cozinhar? O ideal é cerâmica. Isso é o ideal. Cerâmica? Cerâmica. A tecnologia e a vida moderna têm o seu preço financeiramente falando, mas também pode custar muito caro para a saúde. Sequelas que vão sendo criadas lentamente e só vão aparecer ao decorrer dos anos. Os perigos do micro-ondas e celular. Segundo o Dr. Lair Ribeiro, o micro-ondas não se deve dar nem para o próprio inimigo. Na medida que o micro-ondas vai sendo usado e ficando velho, as ondas começam a vazar e prejudicar o cérebro da pessoa. O risco de tumores e câncer é enorme. Depois que o micro-ondas vai ficando velho, ele começa a vazar. Para quem está na cozinha, um micro-ondas velho começa a prejudicar a pessoa. Porque ele cozinha o cérebro da pessoa. Com o celular não é diferente. Segundo o Dr. Lair Ribeiro, a Organização Mundial de Saúde declarou. Porque o celular usa ondas. Você não viu a Organização Mundial de Saúde acabou de declarar que o celular passa a ser um risco para câncer 2B? É o mesmo risco para cigarro. O celular que falamos todo dia Sim, senhor. Aquilo ali é um micro-onda, um mini micro-onda. Você coloca ele perto do cérebro e começa a cozinhar os neurônios. Por isso que eles estão recomendando agora que você tenha aquele fio e o seu celular longe do cérebro, para não te prejudicar. É mesmo? A incidência de câncer cerebral, tumor cerebral em crianças na Califórnia dobrou nos últimos 20 anos. E a explicação é por causa do celular, porque o pai dá para um filho de 7 anos um celular. O crânio da criança de 7 anos, a espessura é metade de um adulto. Muitos pais compram celulares para seus filhos apenas para o uso de jogos. Raramente recebem ou fazem chamadas, pois passam a maior parte do tempo dentro de casa. Dicas para evitar contato com as ondas eletromagnéticas.
Deixar o celular o mais longe possível da cabeça. Falar no viva voz. Falar com um foninho de ouvido. No caso de crianças que usam o celular apenas para jogos, deixar o aparelho no modo avião. Evitar deixar o celular ao lado da cama. Usar capinhas especiais que protegem contra ondas eletromagnéticas. Se micro-ondas e celulares constam da lista de cancerígeno na categoria 2B, que é a mesma categoria do tabaco, por que um menor é proibido de comprar tabaco e é liberado para comprar micro-ondas e celulares? Se os três produtos constam da mesma lista e na mesma classificação, existe alguma campanha internacional ou mesmo nacional que diga deixe de usar micro-ondas e celulares? É claro que não existe. Porque fabricantes de celulares e micro-ondas não são obrigados a escrever em seus produtos? Não existe nível seguro para o uso de micro-ondas e celulares? Porque fabricantes de micro-ondas e celulares não são obrigados a gravarem em seus produtos fotografias de crianças com tumores cerebrais? E você não desconfia de nada. Nunca houve tanto atestado de óbito cuja causa-morte fosse tabagismo, como está acontecendo. O tabagismo está cumprindo seu papel de assumir as mortes provocadas pelos remédios para baixar colesterol, para hipertensão, como, por exemplo, o losartana potássica, com efeitos colaterais de falência dos rins. Diabetes, Alzheimer, câncer, etc. Vejamos trecho do vídeo. Porque aqui eles culpam o cigarro por tudo. Né? E as pessoas acreditam. Agora, por exemplo, diziam o tabaco é a principal causa de asma. Bom, na Califórnia, onde eles são os caras mais maníacos desse negócio de tabagismo, nos últimos 20 anos, o número de fumantes diminuiu para 1/3. O número de casos de asma aumentou 4 vezes. Tá certo? Mesma coisa aconteceu com o negócio problemas cardíacos. Tá certo? Então isso aí, o cigarro está sendo bode expiatório, tá entendendo? Esse negócio de tabagismo é, sobretudo, uma campanha de controle social. Acho que isso aí foi um balão de ensaio lançado por esse globalista para ver até que ponto as pessoas são trouxas, até que ponto elas podem controlar o comportamento da massa. Descobriram que é muito fácil. Você assusta os caras, olha, você vai morrer, meu filho, e tal, aqui nós estamos fazendo para proteger você. Pronto, o sujeito abre as perninhas para você, faz tudo. Todo mundo está em busca de um protetor. Eu não quero protetor nenhum, enfia só que a ONU, a Organização Mundial da Saúde, os antitabagistas todos vão à merda. Não quero a proteção deles. Senhor... outro dia morreu uma tia minha, aos 91 anos. 91 anos. A velha trabalhou e fumou 3 maços de Hollywood, que é uma merda de cigarro, cá entre nós. Até o último dia. Sabe o que o médico botou no atestado de óbito dela? Causa-morte, tabagismo. Mas não é uma sem vergonhice? O que ele quer dizer com isso? Se a velha não fumasse, ia viver 180 anos? Né? Eu gosto muito da história do ator americano George Burns. Quando ele completou 100 anos de idade, foram entrevistar ele, chegar na casa dele, tá o velho fumando o maior charutão, né? Daí o repórter pergunta, o que seu médico acha disso? E o Burns respondeu, meu médico já morreu. Eu estou aqui fumando que nem um desesperado, 3, 4 maços de cigarro por dia. Todo o pessoal que está com 60 anos, trabalha 18 horas por dia. Todo o pessoal da minha idade, tudo já teve infarto, está tudo decrépito. Né? E eu estou aqui, porra, e vou continuar fumando. Estou firmemente decidido a nunca parar. Vou fumar até o meu último dia. Se der para fumar um dia depois, ainda vou fumar. Se no céu tiver cigarro, vou chegar. São Pedro tem um aí para mim. Agora, não é coincidência. Esse anti-tabagismo é o mesmo que faz propaganda pela liberação das drogas. E é o mesmo que sai vendendo aí uns remédios para parar de fumar, remédios que matam pessoas, tá entendendo?
Esse remédio, sim. Porque se você não fuma, continue não fumando. Se fuma, fume tranquilo. Tá? Agora, não pode ser fumante nervoso, porque se você, cada baforada que você der, você pensar, isso vai me matar, tu não vai durar uma semana, porra. Tem que ser um fumante cínico como eu. Sim, professor. Mas e o site que o senhor havia indicado? Acho que faz tempo, mas eu não lembro. www.forces, forces.org. É um site maravilhoso, tem toda a documentação científica que esses desgraçados escondem, os caras põem lá. Entendeu? Por exemplo, tem a estatística da ONU, a Organização Mundial da Saúde, morre 400 mil fumantes nos Estados Unidos por ano. É verdade que morre 400 mil fumantes por ano, só que é o seguinte, eles morrem na mesma idade do restante da população. Até dura um pouco mais, você quer saber. Então o que eles fazem? Eles pegam a primeira informação e eles põem na revista popular. A segunda fica escondida na revista técnica deles. Isso é tudo um bando de picareta. Vai lá no Forces que você vai ver. Professor, outra questão que eu queria comentar é o seguinte. Essa onda antitabagismo, que já está bem estabelecida nos Estados Unidos, essa onda do estatismo pela saúde, do totalitarismo saudável, como o pessoal cita ali no forces.org e tal, eu passei por um episódio aqui... Tem estatística aí da própria Organização Mundial da Saúde, a média de vida dos fumantes é 71, dos outros é 70. Tá certo? E isso tudo é uma fraude filha da puta, porque eu juro pra você, eu tô com 60 anos, vou pra 61, tô fumando que nem um louco desde os 14. Se esse negócio matasse, eu já estava morto, porque eu fumo 3 maços de cigarro por dia. Falo para mais de metro, trabalho 16 horas por dia, não tenho hora para dormir, não tenho hora para comer e estou aqui. Os caras da minha idade todos já tiveram infarto, estão tudo morrendo. É? E qual é a lógica desse pessoal da saúde? Ah, tu vai comer gordura. Por que esse pessoal está sempre tentando converter isso aí o povo para ser saudável? Controle social. Quer dizer, você controlar através da saúde é muito fácil, porque você tem o poder intimidatório. Os caras fazem de conta que eles têm a sua sobrevivência na mão. Sabe aquela frase, o médico me deu 3 meses? Uhum. O médico não pode te dar 3 meses, nem 3 dias, nem 3 segundos. Quem toma a sua vida é Deus. Se você não acredita em Deus, eu digo que é a natureza. Mas o médico vai te dar 3 meses? Né? Como é que é isso? Ninguém tem o poder de determinar quando você morre. Eu conheci o Zé Cury, o grande filólogo. Né? O Zé Cury, quando era jovem, ele estava estudando para padre no Líbano. Daí pegou tuberculose, se ferrou todo, estava pesando 20 quilos. E falou, não, você vai morrer. Você pode viver mais um pouquinho, você vai para um clima melhor, quem sabe você consegue viver mais uns 6 meses. Meu filho, quando eu conheci o Zé Cury, os padres todos já tinham morrido, os médicos já tinham morrido, o homem estava com 97 anos, trabalhando até 2 horas da manhã. Essas previsões de que você vai morrer, isso aí é tudo furado, entendeu? Mostra que eu não sou o último a desconfiar desta trama que reputo como diabólica. Espero ter contribuído para o esclarecimento da verdade e que a Shalom do Todo-Poderoso seja com todos os amantes da verdade.